Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 16ª videoaula da disciplina de Programação Aplicada do curso de Engenharia Civil. E nós vamos trabalhar com funções. Então aqui nós vamos começar a mostrar para vocês uma das aplicações muito úteis de programação, que é você criar funções para resolver problemas repetitivos dentro do código. Então vamos começar. Aqui nós vamos apresentar o que é a função e quando se aplica ela, a sintaxe e exemplos de aplicação da função, como se pode usar uma função dentro de outra função. Em geral, a gente não faz muito esses chamamentos, porque pode tornar o código mais complexo, a não ser que as funções sejam muito simples. Tá? Usar funções para fazer pesquisa em lista, mostrar que as funções, é ideal que elas tenham um caráter genérico para evitar erros, mostrar a diferença entre variáveis locais e globais dentro de funções. E isso está no capítulo 7 do livro de Menezes. Então, primeiro, para que servem as funções? Funções são códigos específicos, geralmente você cria no começo do programa, que ele serve para executar uma função bem definida. A gente já usou algumas funções que fazem isso, como a len, que mede o comprimento de uma lista, ou a print, que imprime uma imagem, um texto, um resultado. Então, essas funções, você pode criar as suas próprias funções e dar nome para elas. Tá? Aqui é o exemplo de uma função simples que a gente chama, ela tem uma sintaxe, a função aqui, ela def, soma A e B, print, ela só faz isso, printar a soma de A com B. Então você chama a função soma, diz que A igual a 2 e B igual a 3, ele soma 2 com 3, ele chama essa função soma 2 com 3 e imprime o resultado, que é 5. Observe que as mesmas nomes das variáveis A e B que você usa aqui, na definição do nome da função, você usa dentro do código que escreve a função. Tá? Geralmente a gente tenta criar, que destacar aqui é importante, criar funções para resolver problemas únicos. Não é bom ter uma função que resolva várias coisas. É melhor ter várias funções resolvendo coisas diferentes e você fica chamando uma função depois da outra. Tá? Tipo uma soma, uma multiplica, outra função divide, não uma função que faça tudo junto. Certo? Então a aplicação das funções é para resolver basicamente problemas repetitivos, para você não ter que ficar criando, digitando várias vezes o mesmo código. E basicamente, como você viu nesse exemplo, a função ela recebe um parâmetro de entrada e dá um parâmetro de volta. Certo? Esse é o padrão das funções. Vamos ver o sintaxe de uma função. A sintaxe geral é a palavra def, aí já vai entender que você vai definir uma função, o nome da função, os parâmetros que você vai usar, para ser vários, e o bloco de instruções. Tá? E aí, como a gente destacou, o nome dos parâmetros que você usar aqui tem que ser os mesmos dentro do bloco de instruções. Tá? Aqui nós temos um exemplo de uma função para multiplicar, e aqui nós adicionamos uma nova informação na sintaxe da função dentro do bloco de instruções, que é a palavra return. Tá? Então você tem o def, multi, que é o nome da função, duas coisas que ele vai multiplicar, A, vírgula, B, aí return, A vezes B. Quando você aplica o return, você está dizendo para ele encerrar tudo que tiver para baixo dentro da função, ele não executa. Tá? É como se fosse o break lá do while. Então, quando você chama aqui, você diz, você recebe o resultado da função multi com os parâmetros 2 e 3. Ele vem aqui, vai na função, entra na função multi, diz que o A é igual a 2, o B é igual a 3, multiplica 2 por 3, que dá 6, e retorna esse valor que é 6 e aplica ele para 6. Aplica para C. Aí depois você dá um print no C e aparece o 6. Então é bem simples, pessoal? Aqui só reforçando que o return funciona como parar. Tá? Então, quando você usar o return, ele para a função. Funções dentro de funções. Tá? Basicamente, você define uma função inicial, mesmo sintaxe da outra, com os parâmetros de 1 até n, bloco de instruções. E aí você vai para a função seguinte, a função 2. E essa função 2, dentro dela, você chama a função 1 dentro dela. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função que a gente vai testar se é par ou ímpar, Ali, na verdade, se é par, Está aqui a função, ela testa, def é par, x, aí você faz aqui um return, e aí ele diz, pegue x, faça um módulo da divisão por 2, e veja se é igual a 0. Isso aqui é um teste lógico, e ele vai dar uma resposta, True ou false. E aqui você manda executar, função é par para 4. Ele pega 4, divide por 2, o resto da divisão é igual a 0, e ele retorna true. Então, essa primeira função ela só vai verificar se é par ou ímpar. Aí depois a gente acrescentou embaixo dela uma função para imprimir
se o valor é par ou ímpar. Então aqui, ó, nós chamamos a função pelo parâmetro x. Na segunda função nós chamamos de par ou ímpar, parâmetro y, e eu fiz um if aqui dentro. Ó. If é par, aí eu chamo a função é par para o valor y, que é a entrada da função par ímpar, e ele vai printar um f-string para dizer se y é par, quando ele entrar aqui é porque deu true. Se o é par der false, ele vai entrar no else, e aí ele vai botar ímpar, vai imprimir essa parte de baixo. Então aqui a gente chama a função, ó, par ímpar para 5, aí ele vai daqui, ó, ele chama é par, aplica o 5 dentro dela, divide o 5 por 2, o resto disso dá 1, que é diferente de 0, ele vem como false. False, ele entra nesse else aqui e diz que é ímpar, ó, 5 é ímpar. E já o 8 é par. Né? Quando eu chamo par ímpar 8, o que ele faz? Ele entra aqui na função par ímpar, y igual a 8, aí ele entra aqui if, aí chama a função é par, aplica 8. Dentro da função é par, você bota 8 dividido por 2, é o módulo, o resto da divisão é 0, que é igual a 0 dá true, ele retorna true. True entra no primeiro if, então ele bota f de 8 é par, tá aqui, ó, certo? Então aqui eu estou dentro da função par ímpar chamando a função é par, é isso. Agora vamos aqui, função de pesquisa em lista. Muitas vezes você pode usar uma função para fazer uma pesquisa dentro de uma lista. Então aqui nós temos uma função, uma função de busca, né? Você manda aqui, ó, def busca dentro de lista um valor. Aí você faz um for para pesquisar aqui dentro. Lembra do enumerate, né? Que ele gera um índice para a lista. Então você bota for x é in enumerate lista. Então é o valor na lista, x é a posição dele. Aí ele checa se o é igual ao valor que você está procurando. Se ele achou, ele retorna o x, que é a posição desse valor. Tá? Para isso que serve o enumerate, lembrando. Tá? Então, quando você faz aqui a lista, ó, 10, 2, até o 10 aqui de novo, você manda print. Chamar a função busca L9. Então, ele vai dentro da lista L, ele vai procurar se existe um 9. Então, ele chama aqui a busca, a lista é L, o valor é 9. Aí ele para pesquisar dentro da lista, né? Ele vai checando. 10 é igual a 9? Não. 2 é igual a 9? Não. 3 é igual a 9? Não. 4 é igual a 9? 6 é igual a 9? 9 é igual a 9. Bateu aqui. Ó. 9 é igual a 9, ele retorna a posição. Qual a posição? É o quinto. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Ó. 5 é a posição que ele retorna. Então, essa primeira aqui faz a busca da função. Essa aqui executa a função e aqui o resultado da função. Uma sugestão aqui é reescrever esse código, permitindo que o usuário, né, usar um input aqui, para o usuário definir o valor a ser buscado, que aqui está fixo como 9. Né? Então não é muito útil. Né? Funções genéricas. Quando é que a gente cria funções genéricas? É para garantir que ela possa ter o mesmo funcionamento independente do parâmetro de entrada. Como a gente viu agora há pouco, a função busca lá não era genérica, porque ela estava amarrada no valor que era o 9. Né? Então, vamos ver aqui um exemplo disso funcionando. Ó. Soma de elementos de uma lista. Então, aqui é a primeira função não genérica. Ó. Que é que a gente tem aqui uma função soma simples de uma lista como entrada, tem um total, que é 0, um x, que é um contador, e um while. Aí, x em menor ou igual a 5, faça o total, né, ser acrescido do valor da lista, né, que ele está usando aqui, que é a lista L. X maior, aí faça o contador incrementar até chegar em 5. E retorne o total no final. Então, para L1, é 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Né? Você manda ele printar, chama soma de L1. Então, ele pega, entra aqui e soma os valores de L1 e dá 15. Se você usar L2, que é uma lista mais extensa, e chamar a mesma função soma, aplicando L2 como parâmetro de entrada, ele também dá 15, embora a soma dele seja muito maior do que 15. Porque essa função aqui, do jeito que ela está escrita, ela não está genérica. Tem um ponto nela que não está genérico. Quando a gente coloca aqui, ó, por isso que o resultado só dá erro certo para a lista 1. Aqui do lado, ó, a função já está genérica. Tá? E é no while a diferença. Observe aí. E aí o resultado dá diferente. Ó. Quando você chama a função soma para L2, dá 45. Né? Entendeu? Então a soma funcionando corretamente. Aqui, ó, a diferença está bem aqui. Ó. Aqui o while só vai até o quinto elemento da lista. Como se a lista tivesse 5 elementos. Aqui não. Aqui o while vai até len de L, que é o complemento da lista, menos 1. Menos 1 por quê? Porque o pai não começa a contar do 0 e não do 1. Né? Então, se a lista tem 5 elementos, ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4. Por isso que eu boto menos 1 aqui.
Isso para funções genéricas, tá? Agora, diferenças entre variáveis locais e variáveis globais. Primeiro, o padrão da variável numa função é local, não é global. Tá? Global é exceção. Você usa variáveis globais quando você quer aplicar constantes, tá? Coisas que não mudam ao longo do programa, certo? A variável local, ela quer dizer que ela só vale dentro da função. Você não consegue ver o resultado dela fora da função. Ou seja, você tem uma função recebendo um parâmetro, dentro dela tem variáveis, fazendo uma tarefa e ela retorna um resultado. Mas as variáveis de dentro, que são locais, você não enxerga, a não ser que você torne as globais. Mas tornar uma variável global significa dizer que ela pode ser mudada por qualquer parte do programa. E isso pode gerar problemas e erros de execução e de interpretação. Aqui temos um exemplo de uma variável local, bem simples aqui, ó, o mesmo nome de variável, a igual a 5, aí, ó, def uma função simplesmente para mudar e imprimir. Tá? Então aqui, ó, eu boto a igual a 7 e mando imprimir. O variável local a é igual a tanto. Aí eu pego aqui, print variável global a, que aqui é fora da função, já ele vai apontar para esse a aqui, enquanto que esse primeiro print aponta para esse a. Tá vendo? Ó, variável global igual a 5. Aí chama a função muda print. Aí muda print, entra a é 7, print vira 7, variável local. Aí se você der um print novo, ó, variável global a é 5, continua 5. Então, por que a gente deixou o mesmo nome da variável aqui, a? Para você perceber que mesmo com os nomes iguais, para o programa, esse a aqui não é igual a esse. Porque como esse a está dentro de uma função, ele é local. Como esse a está fora, ele é global. Então, quando você chama a função, ó, o a é 7. Quando você não chama a função, o a é 5. Quer dizer, a função não altera o valor do a do lado de fora. Ela não faz nada, ela só imprime o valor de a constante dentro dela, que é local. Se você quiser que o a vire global, aí você escreve uma linha de código antes, diz aqui, ó, global a. Agora sim, ele vai mudar aqui na segunda execução, ó, porque quando você chama a função muda imprime, o que ele vai fazer? Ó? Muda imprime, não tem parâmetro de entrada, você diz que a variável a agora é global, e o valor inicial, que era 5, agora muda para 7. Aí quando você chama aqui a variável global, o a já é 7, e antes era 5. Né? Então essa é a diferença. Então, aqui em destacado em verde, variáveis de cunho local, e em vermelho as variáveis de cunho global e a sintaxe para torná-la global. Certo? Mais uma vez, só execute variável global se for estritamente necessário. Tá? E você declara isso colocando o nome global aqui antes. Era isso que a gente tinha para mostrar da teoria. Agora nós vamos para a parte prática, né? Mostrar isso aqui funcionando. Então vamos lá abrir o Jupyter Notebook. Essa aqui é a máquina virtual que vai rodar. É o Python. Nossa pasta do IFP, curso, disciplina de programação. E aí nós vamos criar um arquivo Jupyter Notebook no Python. Vamos salvar ele, né? Save as. Vamos botar aqui prática, função, aula 16. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Criando uma função simples. Vamos lá, uma função que faça a soma de dois parâmetros. Ou a multiplicação. Né? Então, multiplicação de A e de B. Então, você pode simplesmente já chegar aqui e dizer, ó, retorne A vezes B. Tá? E aí, quando você botar aqui, ó, multi de 2,5, está chamando já a função. Quando você der Enter, ó, ele já multiplica. Ó. Aqui ele está fazendo o quê? Ele está chamando a função multi, atribui o sino 2A, valor A, e 5AB, e multiplicando 2 vezes 5, que dá 10, e retornando esse valor. Pronto. Isso aqui é o jeito bem simples de criar uma função. Agora, uma função dentro da outra. Né? Vamos fazer aquele exemplo lá do EPAR. Então, definir a função, vamos chamar de EPAR. Tá? E essa função, ela precisa de um parâmetro, né, que você vai dar de entrada. E o que é que ela vai fazer? Ela vai só retornar, return, o x, o módulo da divisão dele por 2, o resultado de um teste lógico, se ele é igual a 0. Tá? Vamos chamar aqui a EPAR para testar, por exemplo, para 4. É para dar true. Deu true. Se você botar aqui 5, que é o ímpar, dá false. Então já sabemos que a EPAR está funcionando. Agora vamos
criar uma outra função para chamar a par dentro dela. Então, a função agora seria par ímpar, certo? Vamos dar um outro nome para o parâmetro de entrada. Vamos fazer um ifzinho. If, aí você chama a função par, que recebe o y, tá? A funçãozinha que você definiu lá em cima. Aí você checa se essa função é par, né? Se ela for verdadeira, você faz um print, que é dizendo assim, ó, bota um f-string, vamos chamar aqui variável y, aí é par. Se ele não entrar, né, então ele vai entrar no else, dois pontos, e aí você manda printar, e aí você chama de ímpar, porque se ele entrar no else é porque, o teste deu negativo, né? Esse teste aqui deu true, deu false, e ele vai entrar no else, que é aqui. Pronto, aí aqui você pode agora aplicar a função. Vamos mandar ele fazer simplesmente aqui um print de par, ímpar, e aí digo o valor, por exemplo. Se for 4, a gente sabe que é par, então ele vai imprimir, ó. Tá? O valor 4 é par. Certo? Se a gente botar aqui, por exemplo, o valor 5, o valor 5 é ímpar. Certo? Pronto, isso aqui é uma função dentro de outra função. Agora, função para pesquisar dentro de lista. Então, como é que a gente faz aqui uma funçãozinha? A gente bota aqui definir, vamos chamar de função de busca, dentro da lista. Essa busca, dentro da lista, ela precisa de uma lista, né? Vamos chamar de lista, e ela precisa de um valor. Dois pontos, e aí você faz a rotina. A rotina é um for, né? Um contadorzinho x, que é a posição, o que é o elemento da lista, aí in, que é dentro da lista, aí enumerate, que é uma funçãozinha para pegar a lista e criar índices para esta lista. Note que eu estou usando o mesmo nome da variável aqui, ó. E aí você bota aqui, ó, o testezinho, né? If, se o elemento é igual, duas vezes, né, que é um teste de comparação, ao valor. Se for igual ao valor, aí você chama o return já do x, que é a posição. Você podia retornar também o próprio valor, mas aqui vamos retornar a posição. E aí você bota um return fora, mas dentro da função, com a opção none, por quê? Que é nenhum, porque ele pode varrer a lista e não achar, né? Então a gente tem que ter um segundo return, né? Para dar uma resposta para o usuário, se ele achou ou não achou. None aqui significa não achou. Então aqui, ó, se você mandar printar, por exemplo, busca, vamos criar uma lista aqui antes. Uma lista, vamos botar aqui alguns números. Pronto. Aí você pega aqui lista, busca, precisa de dois parâmetros, que é a lista L, e digamos que você quer o valor 3. Pronto. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar nessa lista aqui o valor 3 e retornar a posição dele, que é a posição 2. Então, quando você dá Enter aqui, ó, posição 2. Se você mudar aqui e botar o 48, ó, ele retorna a posição 4. Tá? Se você quisesse que ele retornasse o valor, você mudava aqui, ó, o E. Ó, quando você dá Enter, ó, ele retorna o próprio 48, tá vendo? Então aqui é a função para fazer pesquisa em lista. Agora vamos falar de função genérica, tá? Função de cunho genérico. O importante na função de cunho genérico vamos lá, vamos definir aqui a função. Vamos chamar a funçãozinha que faz somar os elementos de uma lista. Soma, já que a sintaxe é muito simples, ele já bota aqui o nome da função em azul, né? Os parâmetros entre chaves. Soma, aí você bota aqui, ó, um total, que é um acumulador, você diz que ele é 0, e adiantando, ó, variável local, um x, que é um contador, que é 0, variável local também.
Aí você faz um while aqui, ó, que é enquanto, aí, x menor, vamos botar uma lista de 5 elementos, como a gente viu lá. Aí manda só ele incrementar aqui, ó, total, recebe, né, o elemento da lista na indexação x. Ele vai acumulando os valores da lista. E o x vai sendo incrementado com 1 aqui. Né? Pronto, isso faz a soma. Depois que ele terminar de fazer a soma, você manda ele retornar o total para você, que é uma variável local. Pronto, está feita a nossa função. Agora vamos botar uma lista com 5 elementos, que aí você vai ver que ela vai funcionar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Tem 5 posições nessa lista. Então, se você mandar aqui fazer o print de soma, o que é que você tem? Ó? Opa. O que é que aconteceu aqui? Inválida sintaxe. Ah, tá, while. Pronto, é while que estava errado. Pronto, aqui ele somou 1, 2, 3, 4, 5, deu 15. Agora, digamos que você tivesse uma segunda lista. Essa aqui seria a L1, né? Agora, digamos que você tem uma outra lista, que você tem mais um. Você bota aqui 10, por exemplo. Aí vamos chamar a lista 2 agora, para ele executar. Lista 2. Ah, porque não foi definida aqui. Lista 2. Ó, continua dando 15, ó. Se você botar aqui outro valor, ó, 20, continua dando 15. Por quê? Porque a tua função soma, ela não é genérica. Ó, o while aqui, tá? Ele está indo só até o 5, né? Até a quinta posição. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não enxerga o 10 e o 20. Para ficar genérico, você tem que mandar ele percorrer a lista toda. E a lista toda é o comprimento dela. Len da lista L, tá? Só que menos 1, porque a indexação do Python começa com 0. Se você não botar o menos 1, ele vai dar erro. Ele vai percorrer, por exemplo, essa lista de 5, ele vai querer achar a posição número 5, ela não existe. Tá? Porque as posições que existem é 0, 1, 2, 3 e 4. Agora veja como dá diferente aqui. Ó. Se eu chamar L1, tá? A soma aqui, ó, dá um valor. Se eu chamar L2, ó, a soma aqui dá outro valor. Entendeu? Tá? Então, deixa eu ver. Ah, aliás, vamos tirar esse menos 1 aqui, nem precisa, quer ver? Vou chamar aqui. Exatamente. Não precisava aqui não, bastava o len, pessoal. Tá? Não precisa do menos 1 aqui não. Pronto. Agora nós vamos, para encerrar, comparar variáveis locais com variáveis globais. Tá? Então, vamos botar aqui, ó. Se eu botar como a gente fez lá, A igual a 10. Tá? E aí a gente cria uma funçãozinha bem simples só para imprimir. Né? Definir, vamos chamar muda, imprime. Ela não recebe nenhum parâmetro, né? Abre e fecha parênteses. E eu quero que ela só receba aqui o A com outro valor, vamos botar aqui, por exemplo, 7. E aí eu vou dizer para ele, ó, print, né? Chamo um fstring para imprimir. E eu digo aqui, variável local A igual, aí eu boto aqui o valor de A. Pronto, essa é a função. Agora eu posso aqui chamar um print, sem função nenhuma, só para dizer, eu vou pegar esse mesmo print aqui, esse mesmo conteúdo, só que ele é variável global, que é a primeiro A. Variável global, que é do primeiro A. Certo? Então, e aqui eu vou chamar a função muda, imprime, para você ver a diferença. Ó. Então, a primeira vez ele entra aqui, ó, a variável global A é 10. Tá aqui. Aí quando eu chamar muda print, ele entra dentro dessa função, o mesmo A é 7, mas aqui ele é local. E aí ele imprime, ó, a variável local é 7. Se eu imprimir de novo, ó, a variável global, depois de chamar a função, ó, nada se altera. Tá vendo?
a variável global continua sendo 10. Agora, se você quiser que o A vire global, aí como é que você faz? Você entra na função e diz assim, ó, global A. Agora o A é global. Você vai ver que esse A aqui, que quando ele entrar aqui, na primeira vez ele pinta o A como 10. Na segunda vez, quando ele chama a função, o A, que era 10, vira 7, que é aqui. E quando você imprime de novo a variável global, o A já mudou, não é mais 10, é 7. Então esse último cara vai virar 7. Ó. Tá vendo? Só porque a gente botou esse global aqui. Ó. Se você comentar o global, pronto. As variáveis ficam esse A aqui local e esse A aqui global. Agora, se você colocar o global aqui, ó, aí as duas variáveis são globais e são a mesma coisa. Então, por mais incrível que pareça, mesmo tendo o mesmo nome, sem a chamada global aqui, sem a instrução de código global, elas são completamente distintas. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para falar inicialmente sobre funções. Obrigado pela atenção e partam para os exercícios.